Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverenda irmã, amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós que estamos no terceiro domingo da Quaresma, e durante esta batalha nossa contra os nossos inimigos, no nosso combate quaresmal, a Igreja nos alerta mais uma vez para o nosso inimigo invisível, que é justamente o demônio. No Santo Evangelho nós vemos hoje um homem mudo, mas não era um mudo por natureza. Ele estava mudo porque estava possuído pelo demônio. Os outros evangelistas completam que o demônio não só o deixava mudo, mas também aquele homem era cego e surdo. Olhemos, amados irmãos, para a nossa vida espiritual e podemos nos perguntar: será que atrás de tanta cegueira, de tanta surdez, de tanta mudez, será que não está também as obras do demônio, as ações do demônio? Olhemos para a mudez espiritual, aquele que é mudo, aquele que já não sente vontade mais de rezar, já não abre mais a sua boca, os seus lábios para rezar, já não consegue mais rezar, fazer a sua oração da manhã, da noite, já perde o gosto de rezar antes das refeições. Muitas vezes pode ser o demônio agindo pela nossa preguiça e nos causando a mudez. Quantas coisas podemos fazer pela nossa palavra, um bom conselho, ajudar o nosso próximo pelas nossas palavras, pelos nossos ensinamentos, mas muitas vezes, ou algumas vezes, reina esta mudez do nosso coração. A mudez também, amados irmãos, no sacramento da confissão, aquela pessoa que não consegue botar para fora o que está estragado dentro do seu coração, o que está podre dentro do seu coração, é a pessoa muda, já não consegue mais falar, já não sente mais o gosto de se dialogar com Deus, de conversar com Deus. Muitas vezes, essa mudez espiritual, muitas vezes provém também das ações do demônio. Quantas orações podemos fazer, mesmo orações pequenas no nosso dia a dia, uma oração ejaculatória tão bonita de manhã que a gente pode fazer quando a gente se levanta, o primeiro pé que a gente tira da cama, a gente pode dizer que seja mais este dia em louvor a Maria. E quantas pessoas nem essas pequenas palavras conseguem mais falar? É a mudez espiritual. Está mudo, já não fala mais. E vai cada vez mais perdendo o gosto de conversar com Deus. Olhemos também, amados irmãos, para a cegueira. Os evangelistas falam que este homem também estava cego por causa das obras do demônio. A cegueira espiritual. Hoje nós vemos no Santo Evangelho alguns escribas, alguns fariseus acusando Jesus de Jesus ter o demônio, de estar expulsando o demônio por virtude de Belzebu, o príncipe dos demônios. A gente vê até que ponto chega a cegueira espiritual dos fariseus pelo seu orgulho. Não enxergavam Nosso Senhor estava ali ao redor deles, estava presente, mas eles não enxergavam Nosso Senhor. Eles se colocaram ali como deuses. Jesus é que estava errado, ele que estava com o demônio. Quantas vezes acontece isso com as pessoas do mundo? Começa a colocar a culpa no outro. Jesus que é o errado, a doutrina de Nosso Senhor que é errada, eu estou certo, eu estou certa. A igreja que está errada, os ensinamentos da igreja que estão errados, é a cegueira espiritual. O ódio a Jesus, o ódio à igreja. Quantas pessoas estão assim no mundo? Pela cegueira espiritual. Começa a apontar o dedo, aí vem como os fariseus fizeram hoje, a murmuração, acusando o próximo, sempre a culpa é do outro.
E, infelizmente, isso pode acontecer também algumas vezes, a gente ter essa tentação também no sacramento da confissão, a nossa cegueira espiritual. Ah, padre, eu pequei, mas foi culpa de ciclano, foi culpa de fulano, foi culpa da minha avó, foi culpa do meu neto, foi culpa do meu esposo, foi culpa da minha esposa. A cegueira espiritual, eu já não enxergo mais as minhas falhas, as minhas limitações, os meus pecados. É preciso sair dessa cegueira espiritual. Este homem era mudo, era cego e era também surdo. Ele já não escutava mais a voz de Deus em seu coração. Quantas pessoas já não querem mais escutar a voz de Deus, os ensinamentos da igreja, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e se fecham em seus pecados, em suas malícias, em suas sujeiras? Estão surdos. O demônio, infelizmente, pode causar isso a muitas pessoas, a mudez, a cegueira e a surdez. Nosso Senhor nos ensina hoje, amados irmãos, quem não está comigo, está contra mim. Quem não escuta a palavra de Deus, vai escutar as palavras do mundo, vai escutar a voz do pecado, quem não escuta a voz da graça. Ou eu estou do lado de Jesus, da sua graça, ou estou do lado do pecado e da morte. Ou eu falo, as minhas palavras são de Deus, que saem da minha boca, ou as palavras que saem da minha boca são do mundo, e muito mais pode ser também do demônio. Ou eu enxergo as coisas de Deus, ou eu vou começar a enxergar somente as sujeiras deste mundo. É a mudez, é a surdez, é a cegueira do nosso coração. E mais uma vez, amados irmãos, para curar a nossa alma, se estivermos por infelicidade nessas circunstâncias, o remédio é nosso Senhor Jesus Cristo. Está do lado da sua graça. São Paulo hoje adverte nessa leitura. Hoje era o domingo que separava, escolhia algumas pessoas que estavam se preparando para o batismo no domingo de Páscoa, e por isso São Paulo fala hoje da luz que é Cristo. Vocês vão receber a luz de Cristo no batismo e, portanto, tem que viver pela luz de nosso Senhor. Fomos escolhidos pelo batismo para vivermos na luz de Cristo e não nas trevas. Mais uma vez, vamos até Cristo, busquemos a Cristo na igreja, no nosso diálogo, na nossa oração, na nossa vida de cada dia, no sacramento do perdão. Busquemos a Cristo para que Ele possa fazer o nosso olhar, enxergar o nosso olhar da fé, que Ele possa nos curar a nossa mudez, possa nos dar, portanto, esse fervor, este desejo de querer conversar sempre com Deus, de falar sempre sobre Deus em nossa casa, em nossa família. Vamos até Jesus para que Ele possa nos ensinar a ouvir sempre mais a voz do Divino Espírito Santo, a voz da igreja, a voz do Evangelho, da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o remédio. Ele expulsou o demônio, Ele curou aquele homem e pode expulsar qualquer mal de nossa alma e pode nos curar nesta quaresma, pode aumentar o nosso amor, pode aumentar o nosso fervor, para que possamos seguir o conselho de São Paulo neste dia de hoje, andar como filhos da luz. Nós somos filhos da luz, já temos esta primeira alegria de sermos batizados, resgatados por Cristo. Agora basta estar do lado da graça de Cristo e não do lado do pecado. Basta abrir o nosso coração para Cristo, basta buscarmos a Cristo com sinceridade do nosso coração, para que Ele possa guiar a nossa vida e possamos andar sempre na sua luz. Ele que nos ensinou: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e vida. É por Cristo que nós vamos vencer os nossos inimigos, o nosso maior inimigo, que é o demônio. Que Deus, nosso Senhor, nos conceda essa graça de buscar sempre a luz de Cristo, andar na sua graça, na sua luz, pautados pelo seu Evangelho, para que possamos, não somente aqui na terra, ter a luz que é Jesus, mas possamos ter essa luz plenamente um dia no céu, que vai brilhar para nós por toda a eternidade e trazer a alegria eterna para o nosso coração. Amém. Fiquemos de pé, cantemos a nossa profissão de fé.